Olá, pessoal. Bom dia, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? E aí, como foi a semana? Chegamos já à nossa sexta-feira abençoada e vamos a uma palavra abençoada. Continuando a falar sobre o nosso personagem aqui, o Paulo. O Paulo não. Hoje eu tô mudando de personagem, gente. O Pedro. Alguém tá querendo, será que fale sobre o Paulo aí? Quem sabe, né? Vamos ver, né? Nas próximas aí. Mas por enquanto estamos falando do Pedro, do nosso Pedrão, nosso Pedrinho, do nosso Pedroca. E vamos lá, o que será que esse Pedro vai aprontar hoje, hein, gente? Pois bem, eu vou convidar vocês a abrirem em João, capítulo 18. Nós vamos ver uma passagem bastante forte, uma passagem bastante significativa e que tem assim uma mensagem muito profunda para as nossas vidas. Apesar que a Bíblia ela é inteira profunda, né? Mas essa é muito significativa porque é a passagem que conta a prisão de Jesus. Gente, como deve ter sido difícil para os discípulos, não é? Imagine você, se você fosse um dos discípulos, tá? E você tá lá e de repente chega ali um monte de gente, um monte de soldados e prendem Jesus. O que você faria? É de pensar, hein? Não é? Alguém pode dizer assim: ah, eu ia sair correndo, eu morrendo de medo de ser preso também. O outro ia falar assim: ah, eu desmaiava, ah, eu desmaiaria. O outro ia falar assim: eu ia gritar, eu ia berrar, eu ia espernear, eu ia chorar. O outro falou assim: eu ia sair de mansinho, eu sei lá o que eu ia fazer. O outro falou: não, eu ia brigar, eu ia bater, eu ia proteger Jesus. O que será que você faria? A gente lendo assim as passagens bíblicas, às vezes a gente julga, né, o personagem. Você fala assim: esse personagem, esse cara fez isso, fez aquilo outro. Mas para um pouquinho e pensa, o que você faria se você estivesse lá? Se você estivesse naquele lugar, naquela hora e estivesse vivenciando aquilo na pele. Será que a gente não ia fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram? Ou iria fazer alguma coisa diferente ou até pior? O que será, né? Não dá muito para saber, porque cada pessoa tem uma reação, né? Não é verdade? Cada pessoa numa situação, às vezes acontece um fato e uma pessoa tem uma reação assim de fazer alguma coisa, de resolver o problema. Outros ficam estáticas, ficam robotizadas, ficam ali petrificadas, não conseguem fazer nada. Porque o ser humano, cada um tem uma reação diferente, né? Cada pessoa tem um jeito de ser, de reagir às circunstâncias. Por exemplo, tem gente que não pode ver sangue. Que se vê um sangue qualquer, pode ser uma coisinha pequena, desmaia. Eu lembro uma vez na escola, eu trabalhei 28 anos dando aula, né? E eu estava na escola lá com os meus alunos, de repente chega uma professora, estava na hora do intervalo das crianças, e é uma escola de educação infantil. E daqui a pouco chega a professora da sala ao lado com o aluno dela assim: Delba, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O menino tinha caído e tinha machucado e estava começando a sair sangue. E ela não podia ver sangue. Ela estava branca como uma seda. Eu falei assim, eu pensei comigo, ela vai desmaiar, eu vou ter que acudir dois, acudir a criança que tá, né, com machucado aqui. Um machucado, graças a Deus, não era uma coisa séria, mas era um machucadinho e tava saindo um pouco de sangue, né, começando a sair. E eu vou ter que acudir a professora também, e até que chama mais uma pessoa da escola, né, uma servente ou alguém da secretaria, não sei. A sala dela, como era do lado da minha, assim, a gente ficava muito perto, as duas salas.
E as crianças estavam no horário de intervalo e cada professora ficava junto e eu estava com as minhas crianças e ela estava com as crianças delas. E ela veio me pedindo socorro, veio até mim. Eu tive que acudir a criança e fala, senta, calma, para ela poder voltar aí, acudir a criança, depois dar uma água para ela, porque ela estava desmaiando, porque ela viu um pouquinho de sangue. Tem pessoa que é assim, tem outro que é capaz. Olha, gente, eu já conversei com pessoas que fazem, trabalham em necrotério, essas coisas, que fazem autópsia, né, que faz, não sei lá como que chama, que eu tive um professor até, inclusive, na faculdade, que ele falava assim que imagina, era um professor acho que de biologia, ele falava assim, imagina, eu tiver que fazer uma autópsia, ele era, eu esqueci o nome da profissão agora, gente, ele fazia autópsia. Ele falava assim, imagina, eu como lanche com uma mão e faço autópsia com a outra. Eu falei, Jesus amado, Deus me livre e guarde. Eu lembro uma vez que eu fui visitar, eu levei meus alunos, nessa época não era educação infantil não, era de primeira a quarta, era uma quarta série, ainda que do tempo antigo que era quarta série, né? E eu levei meus alunos para conhecer não é museu, um laboratório de biologia. E tinha lá feto no vidro conservado lá, né, para não deteriorar, fetos de animais, fetos de gente, tinha partes de bichos, tinha um monte de coisa assim, e aquele cheiro forte de... como é que é o produto que eles usam para deixar os animais éter? Não é éter, formol, o cheiro forte, aquilo, gente, olha, vocês não acreditam. Eu levei meus alunos para conhecer, né? E a professora linda, maravilhosa, né? Com seus alunos de quarta série. E era uma classe muito boa, um pessoalzinho muito interessado, assim, né? E eu lá, e a moça que estava funcionária lá do lugar, levando a gente para conhecer, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, e eu ali bancando a firme, gente, porque o meu estômago é nojento, pensa no estômago nojento, é o meu, enjoado, fresco assumido. Aí, e eu ali bancando a firme, né, né? E tinha uma outra pessoa que estava acompanhando a gente, mais uma funcionária da escola, para ajudar a olhar das crianças, dos alunos, uma classe grande, né? E eu ali, a outra funcionária, tal. E a gente levando a criançada para conhecer, tal. Aí chegou uma certa altura, tinha um aluno, assim, a pele mais morena. O menino, de repente, veio perto de mim, pálido, sem cor. Eu olhei pra ele e falei assim, o que foi que aconteceu? Ele veio assim, professora, tô passando mal. Porque ele foi vendo aqueles negócios, e ele também acho que era sensível àquilo, né? Foi vendo aquele negócio e foi embrulhando o estômago. E eu, que também não tava legal, que tava bancando de forte, porque eu tinha que ser firme perto dos meus alunos. A professora desmaia ali perto dos alunos, que olha que vexame. E eu bancando a firme, né? Pedindo misericórdia a Deus. Deus tem misericórdia. Bancando a firme. Aí eu falei pra todo mundo, falei pra moça que tava que era a Cicerone ali no passeio, né? Falei assim, olha, eu vou ter que sair com ele porque ele não tá passando bem, eu vou até ali fora pra ele respirar um ar puro. Aquele cheiro de formal pesado, tava horrível, embrulhava o estômago. E aí falei pra outra pessoa que tá na escola, que tava acompanhando a gente, pra ficar olhando as outras crianças pra mim, né? E eu saí com o menino, falando, vamos meu filho, vamos ali fora. Mal sabia o menino que eu também tava, o estômago rodando, e fomos os dois lá pra fora, respirar um ar, esperar a turma acabar de sair, porque já tava quase terminando também o passeio, né? Esperar a turma acabar de sair pra poder ficar ali. Olha, vou falar uma coisa pra você, sério. Eu fiquei uma semana sem conseguir comer carne.
Não conseguia. Eu comia só arroz, feijão e um legume e uma salada. Eu olhava para a carne, meu estômago fazia assim, rodava. Mas por que eu contei tanta história hoje? A turma falou assim, hoje a live é de história. Não, não é na live de história, é porque faz parte da história. Porque cada pessoa tem uma reação. Cada pessoa reage de um jeito na vida, no jeito de ser, né? E o texto de hoje vai mostrar como é que foi a reação dos discípulos nesse momento em que Jesus foi preso. Então vamos lá. Em João, se alguém perguntou, e daí o passeio da escola? Deu tudo certo, graças a Deus, voltamos para a escola, o menino ficou legal, o menino voltou à vida, né? Porque ele estava desfalecendo de tão ruim que ele estava. E eu também não estava legal, não. Aí voltamos à cor normal, né? A palidez foi embora, graças a Deus foi tudo certo. As outras crianças se divertiram, puxa vida, muito. Comentaram aquilo por dias, o passeio, a visita, né? E foi muito legal. Agora vamos à nossa história. Em João, capítulo 18, diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival e ele entrou com os seus discípulos. Ora, Judas, o traidor, os Iscariotes, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Jesus se reunia ali com os discípulos para conversar, para falar para eles, orientá-los, para pregar para eles, para orarem, para eles poderem conversar entre eles. Era um lugar sossegado, porque lembra que eu falei para vocês em outra live que Jesus não tinha sossego? Aonde ele ia, o povo lotava, o povo vinha em cima porque queria oração, queria que ele curasse, queria que não dava sossego. Jesus não tinha sossego. Muitas vezes Jesus tinha que andar escondido. Quando ele queria ter sossego, ficar à parte, conversando com os discípulos, orientando os discípulos, dando uma palavra de disciplina para os discípulos, ele tinha que se esconder. Ele tinha que ir para os lugares que eram meio escondido. Por quê? Reservado, porque senão o povo não deixava. É igual um artista muito, muito famoso. Você imagina, se você sabe que um artista tal, ou aquele cantor tal, um cara muito famoso está na sua cidade. Gente, lota de pessoas, né? Você sabe que está no hotel tal, fica na porta do hotel aquele monte de gente, noite e dia, berrando, gritando, que quer que o artista saia na janela para dar um tchauzinho. Não é assim? Ou esperando a hora que ele vai sair, que ele vai chegar. É assim. Jesus, imagina Jesus, era muito mais. Jesus que curava, que libertava, imagina. Se um artista que não faz nada, o povo já se mata para ver, imagina Jesus. O povo se rasgava para poder chegar perto dele. Então, Jesus tinha às vezes que se esconder, porque senão ele não tinha sossego. Se ele queria dar uma orientação para os discípulos, ele não tinha sossego, o povo não dava sossego para ele. E aí ele foi para esse olival, um lugar mais reservado, lá no meio de tantas árvores, né? E ele ficava ali bem no meio com os discípulos, para poder conversar com os discípulos. Bom, mas o Judas, o traíra do Judas, sabia desse lugar, conhecia esse lugar, porque já tinha ido com Jesus lá, né? Pois bem, verso 2, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando com ele um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, Jesus sabia de tudo que ia acontecer, saiu-lhes ao encontro. Olha só, Jesus foi até eles. A quem vocês estão procurando? Jesus perguntou. Aí responderam, a Jesus de Nazaré. Ele disse, sou eu. Jesus disse. E Judas, o traidor, estava com eles. Verso 6. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eles caíram por terra.
Olha só, hein? Verso 7. Novamente lhes perguntou: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Olha o que Jesus fez. Quer dizer, vocês estão me procurando, sou eu que vocês querem, então deixa eles embora. Jesus ainda salvou a pele dos discípulos. Olha só. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro, olha, lá vem o Pedro. Lá vem o Pedro. Os discípulos ficaram todos atônitos. Todo mundo ficou: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O Pedro, que andava armado, andava armado. Pedro era ele era cabeça quente mesmo, ele era do sangue nos olhos. Simão Pedro, que trazia uma espada, quer dizer que a espada era dele, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malcom. Veja só, o que ele fez? Na hora que ele viu que os discípulos estavam assim, tudo parado, ninguém ia fazer nada, todo mundo estava assim, atônitos, petrificados. Jesus ia ser preso. O que ele fez? Ele sacou da espada e foi para cima. E foi para cima com tudo. E o primeiro que ele pegou na frente, ele passou a espada. Passou a espada na orelha direita do servo do sacerdote, o Malcom, que era um auxiliar do sacerdote. O Malcom, puxa vida, ele estava ali obedecendo ordens, né? E foi o que levou. Jesus, porém, quando Jesus viu aquilo, o que será que Jesus pensou, hein, gente? Será que Jesus balançou a cabeça? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu já falei para você, já falei para você, rapaz, não se intrometer, não fazer o que não deve. Quem sabe, Jesus, a Bíblia não fala o que Jesus falou, eu estou imaginando, né? Mas Jesus falou assim, Jesus ordenou a Pedro, guarde essa espada. Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, guarde essa espada. Vocês imaginam, gente, o que ia acontecer? O Pedro ia morrer, porque o Pedro ia bancar o louco, ia em cima dos soldados, ia querer matar. Olha, pode ser que ele matasse alguém, mas ele ia morrer também, né? Eles iam pegar ele. O Jesus precisava muito mais dele vivo do que dele morto, né? Porque ele tinha que continuar a obra depois. Treinou ele 3 anos e agora ia morrer o cara? Ah, meu Deus do céu, não dá, né? Bom, aí o que aconteceu? Jesus falou pra ele assim, guarda essa espada, sossega, menos, quieto, nem se faz que nem cachorro, quieto, se sossega, Pedro. Aí Jesus fala para ele assim, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Jesus falou assim, acaso eu não vou ter que cumprir o propósito que eu vim para cumprir? Não era isso que eu tô aqui por causa disso? Fica quieto aí, não atrapalha. Fica quieto, Pedro. Olha o Pedro de novo. Pedro, não atrapalha. Fica quieto. Eu já não te falei que eu tenho que cumprir a missão que eu tenho que cumprir? É a minha missão. É isso que eu tenho que fazer. Não adianta. E aí, nessa versão em João, não fala, mas em Mateus 26, do 47 ao 56, fala dessa mesma passagem. Lê aí, anota aí para você depois ler. Nós lemos João 18, do 1 ao 11, certo? Anotou? João 18, do 1 ao 11. Nós temos também Mateus, que também fala dessa passagem, Mateus 26, do 47 ao 56. Também tem em Marcos 14, do 43 ao 50. E também tem
Lucas 22, do 47 ao 53. Cada um dá uma... Eles contam da maneira que eles viram a situação e eles reagiram. Eles vão dar assim visões diferentes, de sensações diferentes. Cada um deu uma sensação de Jesus reagindo de uma maneira. Não que a história vai divergir, a história é a mesma. Só que assim, quando cada pessoa conta uma história, não dá uma ênfase diferente num ponto, cada um deles deu uma ênfase diferente num ponto, tá? E aí nós vamos ver que em Lucas, somente em Lucas, que não estava nesse lugar, ele ouviu a história e depois contou. Ele conta uma coisa que os outros não contaram. Que fala assim, que Jesus, na hora que ele dá a bronca no Pedro, e ele fala pro Pedro assim, para Pedro, guarda a espada, fica quieto aí, eu vim para isso, eu tenho que cumprir a minha missão. Ele pega a orelha do Malcolm, dá uma sopradinha, acho que dá uma limpadinha na roupa assim, ó, pra tirar a terra. Bom, isso é o que eu tô falando, hein, gente? Dá uma limpadinha assim na roupa assim, pra tirar a terra, né? E vai lá e cola no lugar de novo. E cura o Malcolm, que fica com a orelha restaurada. Olha só o que Jesus sendo preso, e ainda ele vai e faz o bem para um cara que tá ali para prendê-lo. Veja só, se isso não é algo muito especial. E aí o que acontece? Ele passa tudo isso, né? Os discípulos ficam ali, uns vão embora, outros fogem, saem correndo, e um corre para lá, outro corre para cá, e aí o que vai fazer? E aí eles começam a levar Jesus. Aí nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Quando eles vão andando, 22, verso 54. Quando eles vão andando, eles já prenderam Jesus. Outra coisa que eu esqueci de falar. Nesse momento, para confirmar que era Jesus mesmo, vem o Judas, o traidor, beija Jesus. Ele fala assim, amigo, o que fazes? Aí ele beija Jesus, e aí quando ele confirma que aquele é o Jesus, porque ele tinha falado para os soldados que aquele que ele beijasse, porque assim, antigamente, nesses povos, os homens eles davam beijos, que a Bíblia fala ósculos santos, né? Eles beijavam no rosto, era um cumprimento dos homens, é normal. Isso ainda lá no Oriente é muito comum isso, os homens eles se beijam no rosto. Então, ele combinou, aquele que eu der um beijo, é Jesus, é uma coisa muito íntima, só os amigos muito íntimos é que faziam isso. E ele faz, e ainda Jesus chama ele de amigo. Olha, gente, não é pesado, isso não é forte, nem porque eu falei que era uma passagem pesada. Não era uma passagem assim muito significativa dele chegar e beijar Jesus, e aí os discípulos se afastam, os soldados vêm e prendem e levam Jesus. Como isso foi forte, imagina como foi significativo, como isso foi pesado para eles naquele momento. Bom, aí eles pegam e levam Jesus. E aí nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 22, verso 54. Então prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. O Pedro, ele estava de longe, seguindo e olhando tudo que estava acontecendo. Falou, puxa gente, meu Deus, e agora? Jesus foi preso, e agora? O que eu faço? O que nós vamos fazer? E ele ia olhando de longe, ele ia acompanhando de longe. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Aí o povo se sentou, estava Jesus lá dentro, já começando a apanhar, já começando os julgamentos pelo sumo sacerdote, depois como o Herodes, e enfim, o Herodes ainda não, estava no caso do sumo sacerdote, por enquanto estava ali, depois ia ser levado. Então eles ficaram jogando Jesus de lá para cá, porque ninguém queria resolver a situação, né? E o povo ali tudo em volta. E aí,
Quando ele estava lá dentro na casa do sumo sacerdote, esperando para ser levado, os povos lá fora sentados fizeram uma fogueira que estava frio. E aí eles sentaram em volta da fogueira. E o Pedro vem e senta também. E aí, vamos lembrar, eu não li aqui, mas tem um trecho antes, bem antes de Jesus ser preso, que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você essa noite vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Trair não, desculpa. Negar, corrigindo. Quem trai é o Judas Iscariote. Você vai me negar 3 vezes. 3 vezes você vai negar o meu nome. Vai me negar. O Pedro, o que ele falou? Imagina, eu morro, mas eu não vou negar. Eu morro, mas eu não nego. Eu vou com o Senhor até a morte. Jesus falou, você vai. Bom, passou. Vamos pular na história. E aí volta lá. Jesus está lá dentro, preso, e o Pedro senta ali no meio disfarçadinho no meio do povo. O que vai acontecer? Verso 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma empregada, uma criada, o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Esse aqui estava com Jesus. O que ele fez? Verso 57. Mas ele negou. Mulher, eu não conheço esse Jesus aí não. Primeira vez. Eu não conheço esse Jesus aí não. 58. Pouco depois, um homem o viu e disse: também você é um deles, eu tô vendo bem, você é um dos discípulos. Ele disse assim: homem, não sou, imagina, respondeu Pedro. Segunda vez. Verso 59. Cerca de 1 hora mais tarde, afirmou outro homem: certamente esse aqui, estava com ele é Galileu, ele é da turma de Jesus. Verso 60. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava isso, terceira vez, hein? Falava isso quando o que aconteceu? Como é que galo canta? Cocoricó? Não, isso é galinha, né? Sei lá, cantou o galo. E ele ouviu o galo cantar. Na hora ele, lembrou da fala de Jesus. Ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Nessa hora, Jesus, presta atenção, Jesus estava saindo, sendo levado de um lugar para o outro. Ele passou pelo pátio, onde estavam as pessoas ali. Ele passou. Gente, imagina essa cena! Eu acho que essa cena é a cena mais forte, mais categórica, mais pesada, mais significativa. Olha, imagina essa cena, gente. Jesus passa sendo levado de um lugar para o outro na casa do sumo sacerdote. E quando Jesus passa nessa hora, falava ele ainda, negando, o galo cantou. Verso 61. O Senhor, passando, voltou-se e olhou para Pedro. Gente, para tudo! Você imagina a cena, o Pedro olhando e dando de frente com o olhar de Jesus. Ele assim, olhando, e Jesus está aqui, olhando. Você imagina o choque que esse homem não levou? Ele deve ter levado um choque. Assim, sabe? Jesus olhando para ele. Gente, foi demais. Ele parou e ficou olhando.
olhando diretamente para Pedro. Puxa vida! Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Gente do céu, você imagina isso? O que você faria nessa hora? Não, fala a verdade. É de arrancar os cabelos e sair gritando. Fala a verdade. Não, gente. Imagina o olhar de Jesus. Imagina Jesus olhando para você. Quando um filho... Pensa bem, você é filho. Você é filha. Na hora que seu pai pega você em flagrante fazendo alguma coisa errada e você olha, tá de frente com o olhar do seu pai e da sua mãe, não gela. Gela até a alma. É ou não é? Você olha e fala assim, mesmo que você seja adulto, você pode ser velho, você treme na base. Fala a verdade, você treme. Algum constrangimento você vai ter, nem que você seja adulto. Você fala, criança pode ter medo, eu não tenho. Ah, não vem com essa não, que você, alguma coisa, gente, algum constrangimento você vai ter. Imagina esse Pedro, na hora que ele bateu o olhar com o olhar de Jesus, o que ele sentiu? Aí no verso 62 fala assim, saiu dali e chorou amargamente. Ele saiu dali e chorou igual criança, amargamente. Ele chorou de doer a alma. Ele devia urrar de dor, de saber, puxa, eu traí o meu... que traiu? Eu neguei meu mestre, eu neguei o Senhor, eu não me conformo. E ele chorou amargamente. A gente sabe pela história que o Judas Iscariotes, quando saiu, depois de ter entregue Jesus, ele recebeu as 30 moedas de prata, depois ele se arrepende, ele fala, eu traí sangue inocente, ele tenta devolver as moedas, porque ele não quer as moedas, ele não fica com as moedas, ele joga as moedas, os sacerdotes falam assim, isso aí, não podemos ficar com essa moeda, porque isso é preço de sangue, aí eles dão para comprar uma terra para fazer cemitério, Campo Santo, e o Judas sai dali, também se arrependeu de ter feito isso, mas ele é um arrependimento torto, porque ele vai, e a Bíblia fala que o Judas vai e se enforca, e ele se mata, e aí nós sabemos que ele perdeu a salvação, porque ele perdeu a vida dele e perdeu a salvação. O suicídio é algo que é uma pior coisa que existe, porque a pessoa perde a salvação. Então, ele foi um arrependimento torto, que não adiantou ele se arrepender. Agora, será que o Pedro se arrependeu de uma maneira certa? Será que a reação dele, lembra que nós falamos no começo sobre as reações, que cada pessoa tem um tipo de reação diferente, dependendo da situação? O Judas teve uma reação errada, porque ele foi lá e se matou, perdeu a salvação, perdeu a vida e perdeu a salvação. Tá no inferno, tá lá esperando a fila pro inferno. E o Pedro? O que será que aconteceu com o Pedro? Será que esse choro amargo vai levar ele ao quê? O que será? Você fez alguma coisa errada e você tá chorando amargamente? Se você tá chorando amargamente, é sinal que você tá se arrependendo. Então, se arrependa de verdade, porque o Pedro, ele se arrependeu. E o Senhor gosta quando a gente se arrepende, porque com arrependimento tem chances de ter um conserto. Você fez coisa errada? Não faça mais, não faz mais coisa errada. Se arrependa e peça perdão, que o Senhor te perdoa. Ele te dá uma nova chance para você seguir em frente. Esquece o Judas é um exemplo péssimo, não serve de exemplo para ninguém. Mas vamos pensar no Pedro, que chorou amargamente, ou seja, se arrependeu de verdade e quer mudança.
que será? Que mudança será que vem aqui para a vida do Pedro? Vamos ver. Nós vamos ver na próxima live que mudança vai ter na vida do Pedro. E hoje eu quero deixar uma palavra para você. Você pode mudar. Se arrependa. Faça a coisa certa. Fica com Jesus, que Ele te dá uma chance para você começar de novo e fazer a sua vida certa daqui para frente. Esquece o passado. Esquece. Você errou, acabou, foi. Fica relembrando não. Peça perdão e daqui para frente, coisa nova, abençoada, uma nova história para sua vida. Vamos orar? Vamos lá? Pai, eu peço neste instante, Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Senhor, que as pessoas que porventura tenham feito algo, Senhor Deus, que te desagradou, um pecado, uma coisa triste, feia, Senhor, elas estão arrependidas. Querem o teu perdão. Senhor, colocamos diante de ti em nome de Jesus. Que elas sintam o teu perdão, tua bênção, o teu bálsamo e um renovo para terem uma nova vida, Senhor, uma nova história. Deixando o pecado, deixando o erro, deixando a maldição, deixando tudo que é triste e partindo, Senhor Deus, para viver uma vida diferente contigo, numa nova caminhada, num novo caminho, Senhor. Que este choro amargo tenha conduzido ao verdadeiro arrependimento. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Segunda-feira estaremos de volta e eu tenho certeza que você vai querer saber o que vai acontecer com o Pedro depois desse choro amargo. Tá bom? Beijão. Até segunda.